Bom dia, turminha. Então, deu para descansar um pouquinho nas férias e agora vamos retornar às nossas videoaulas, tá bom? Retomando, então, os conteúdos. Vamos começar por português, revisando conteúdos. A unidade 5, páginas 4 a 21. As notícias chegam até nós por meio de vários veículos de comunicação. Débora colocou essa imagem aqui, notícias do dia. Quer saber mais? Esse nosso site, tá? Olha aqui, notícias e mais notícias. A menininha aqui, no celular, tá? Aqui lendo o jornal, tá bom? Uma notícia pode ser veiculada principalmente em jornais e em revistas, tanto no meio impresso quanto no meio digital. O público de uma notícia, ou seja, aqueles que vão ler a notícia, dependerá do assunto noticiado, do que está se tratando ali. Esse assunto pode ser restrito, tá? Um tema muito específico, pelo qual somente um grupo de leitores vai se interessar, ou uma notícia, um assunto com temas, olha aqui, diversos que chamarão a atenção de vários leitores. De modo geral, uma notícia deve responder a 6 perguntas. Aprendemos sobre isso. Então, revisando, o que, quando, onde, como, quem e por quê. Essas informações costumam aparecer no primeiro parágrafo do texto, que apresenta um resumo da notícia. Esse parágrafo é chamado de lead, tá? Então, olha só, de modo geral, uma notícia tem que responder a essas 6 perguntas. Além do título, do subtítulo e do lead, as notícias também podem apresentar o quê? Entretítulos ou intertítulos, que são palavras ou expressões curtas que aparecem entre 2 parágrafos para organizar a leitura da notícia. Fotos dos acontecimentos também podem aparecer nas notícias. Essas fotos podem ser acompanhadas de comentários breves chamados de legenda. A Pro colocou aqui, para poder estar exemplificando para vocês. Então, olha aqui. Peguei essa imagem, né? O título. Museu, aqui em negrito. Museu Nacional recebe doação de quase 190 mil euros do governo alemão. Depois o subtítulo, logo abaixo do título, vem o subtítulo. A quantia equivalente a cerca de 808 mil reais será utilizada na recuperação do acervo resgatado dos escombros, tá? Então, o título está aqui em negrito. Logo abaixo do título vem o subtítulo aqui, tá? E a foto, como nós lemos lá, fotos dos acontecimentos também podem aparecer nas notícias. Essas fotos podem ser acompanhadas de comentários breves chamados de legendas. Olha aí, os 2 parágrafos aqui e a Pro vai explicar, quando nós lemos lá entretítulos ou intertítulos, que é o trabalho de recuperação, tá? Que diz assim, que são palavras ou expressões curtas que aparecem entre 2 parágrafos para organizar a leitura da notícia entre 2 parágrafos, entretítulos ou intertítulos. Trabalho de recuperação, também está em negrito. A Pro vai aproveitar e vai ler aqui. O Museu Nacional, que foi totalmente destruído por um incêndio no dia 2 de setembro, onde? Respondendo as perguntinhas. No Rio de Janeiro. Recebeu, na última segunda-feira 10, uma doação no valor de 180.800 euros do governo alemão. De quem que recebeu? Do governo alemão.
Embora o incêndio tenha destruído grande parte do Museu Nacional, o que aconteceu? Ó, um incêndio que destruiu o quê? Grande parte do Museu Nacional. As equipes de busca estão felizes com os itens já recuperados até o momento. Cerca de 1.500 itens, entre peças da coleções, equipamentos, objetos pessoais, fragmentos arquitetônicos e alguns objetos ainda não identificados, tá? Então, aqui estamos respondendo as perguntinhas, mas a Pro exemplificou no próximo slide para vocês. Ó, aqui as referências, tá? De onde foi tirado. Aqui, ó, o que? O Museu Nacional recebe quase 190 mil euros do governo alemão. Depois, onde? No Rio de Janeiro. Quando? 10 de dezembro de 2018. Quem? Governo alemão. Como? Por meio da doação de quase 190 mil euros. Por quê? O que houve? Por quê que tudo isso aconteceu? Porque o Museu Nacional foi totalmente destruído em um incêndio, tá? Então, aqui nós respondemos as 6 perguntinhas, ó. O que, onde, quando, quem, como e por quê? Vamos entrar, então, um pouquinho na nossa gramática, tá? Vamos falar um pouquinho de gramática aí. Olha só, classificação das palavras quanto à tonicidade, quanto à sílaba tônica, quanto à posição da sílaba tônica. E elas são classificadas em oxítona, paroxítona e proparoxítona. Olha lá. Acentuação gráfica. Primeiramente, antes de mais nada, precisamos enquadrar a palavra dentro de uma destas classificações conforme a localização da sílaba tônica. Vamos observar o quadro. A palavra é oxítona, ó, quando a última sílaba é tônica, ó, jacarandá, oxítona. Automóvel. Olha a sílaba tônica aqui. Ela é penúltima, então ela é uma palavra paroxítona. Pirâmide. Ó, última, penúltima, antepenúltima, tá? Então, a sílaba tônica aqui é a antepenúltima. Então, pirâmide é o quê? É uma palavra, ela é classificada em uma palavra proparoxítona. Vamos aqui então, ó, classificação das palavras quanto à posição da sílaba tônica, uma revisão. Vamos entrar nessas regras ortográficas aqui, ó, que tem primeira, tem segunda e tem essas classificações aqui. Essa classificação é uma regra ortográfica que oxítona, ó, sempre vai ser, ó, uma palavra pode ser classificada em oxítona, quando a sílaba tônica é a última, tá? Paroxítona, quando a sílaba tônica é a penúltima. Proparoxítona, quando a sílaba tônica é a antepenúltima. É uma regra que você tem que saber, tá? Dentro da língua portuguesa, tá? Dentro da disciplina de português, você tem que saber que uma palavra pode ser classificada em oxítona, quando a sílaba tônica é a última, tá? Paroxítona, quando a sílaba tônica é a penúltima. Proparoxítona, quando a sílaba tônica é a antepenúltima. Classificação das paroxítonas, tá? Quando a Pro falou em primeira e segunda regra, vai entrar aqui para as palavras paroxítonas. Acentuação das palavras paroxítonas 1. A primeira regra. São acentuadas graficamente, ó, levam acento as palavras paroxítonas terminadas em ditongos, seguidos ou não de S. Exemplos: espécie, notícia, consequências. Então, olha só. Primeira regra, novamente, são acentuadas graficamente, levam acento as palavras paroxítonas terminadas em ditongos, seguidos
ou não de S. Os exemplos que a prof colocou. Espécie, ó, de tongo. Notícia, de tongo. Consequência, ó, de tongo. Seguidos ou não de S. Olha aqui, consequências é seguido de S. A segunda regra. São acentuadas graficamente, levam acento as palavras paroxítonas, falando em palavras paroxítonas, terminadas em L, N, X e R, tá? Os exemplos que a prof colocou: inesquecível, pólen, tórax e caráter. Mais uma vez, essa segunda regra. São acentuadas graficamente as palavras paroxítonas terminadas em L, N, X e R, tá? Exemplos: inesquecível, pólen, ó, tórax, caráter, ó, inesquecível, terminou em L, levou acento. Pólen, terminou em N, ó, levou acento, palavra paroxítona. Tórax, terminou em X, ó, levou acento, palavra paroxítona. Caráter, terminada em R, ó, levou acento aqui, foi acentuada graficamente, terminada em R. Com relação à segunda regra, temos mais algo aqui para revisar. Então, olha só. Com relação à segunda regra, é essencial que você esteja muito atento às palavras paroxítonas terminadas em N, tá? Terminadas em E, N, terminadas em N, E, N, que são acentuadas quando estão no singular, mas não são acentuadas quando estão no plural. Daí a prof colocou como exemplos aqui. Abdômen, ó, é uma palavra acentuada e ela está no singular, tá? Ó, terminadas em N. Nuvens, não acentuada, está no plural, ó, N, tá? Ó, tá bom? Então, abdômen acentuada no singular, nuvens não acentuada no plural. Com relação à segunda regra, é essencial que você esteja muito atenta às palavras paroxítonas terminadas em N, que são acentuadas, vamos prestar atenção aqui, ó, acentuadas quando estão no singular, mas não são acentuadas quando estão no plural, tá? Isso aqui tudo com relação à segunda regra, tá? Das palavras paroxítonas, agora terminadas em N. Continuando. Olha aqui, a Pro colocou esse trecho aqui da página 12, porque nós vamos entrar no conteúdo de adjetivos, gênero e número, tá bom? Então, olha só. Lá existem pinturas rupestres feitas pelo homem há mais de 50 mil anos. Agora, faça o que se pede. Depois eu vou explicar a regra ortográfica aqui. Então, olha só. Como ficariam os adjetivos rupestres e feitas se o substantivo pinturas fosse substituído por desenhos? Vamos reescrever o texto. Desenhos rupestres feitos pelo homem, tá? Desenhos, ó, rupestres e feitos combinaram aqui, ó, tá? Ó, masculino, masculino e, ó, plural. Como ficariam esses mesmos adjetivos se o substantivo pinturas estivesse no singular? Reescreva o trecho. Pintura rupestre feita pelo homem. Olha aqui agora, ó, no singular, tá bom? Então, vamos lá. Explicando tudo isso aí. Olha, agora uma pausa para você levantar um pouquinho, beber água, esticar as suas pernas, tá bom? Ir ao banheiro se for o caso, tá? E retornar para a nossa videoaula de português. Então, tá.
Vamos falar, então, em adjetivos, gênero e número. Vamos revisar esse conteúdo agora. Olha, o adjetivo, isso aqui é muito importante, olha. O adjetivo concorda em gênero e em número com o substantivo a que se refere, tá? Ó, o adjetivo, ó, tem que concordar, ele concorda em gênero e em número com o substantivo a que se refere. Quanto à variação do gênero, masculino ou feminino, o adjetivo pode apresentar uma forma para o masculino e outra forma para o feminino, ou apresentar uma única forma para os dois gêneros. Exemplos: pinturas feitas, ó, combinando o gênero e o número. Desenhos feitos, combinando, ó, concordando, gênero e números, tá? Masculino e plural, feminino e plural. Pinturas rupestres, ó, combinando, tá? Concordando, sempre concordando. Desenhos rupestres, olha, concordando, tá? Ó, o adjetivo concorda em gênero e em número com o substantivo a que se refere. Quanto à variação do número, singular ou plural, o adjetivo simples, formado por uma só palavra, varia em número, singular e plural. Então, olha só, para concordar com o substantivo que ele caracteriza, sempre concordando. Exemplos: pinturas feitas, pintura feita. Então, olha aqui, ó. Falamos aqui, ó, varia em número singular e plural, para concordar com o substantivo que ele caracteriza. Pinturas feitas, plural. Pintura feita, singular, tá? Então, sempre tem que haver o quê? Tem que ter o quê? Essa concordância, tá bom? Aqui a Pro colocou uns exemplos para a gente revisar esses conteúdos aqui, tá? Desse jogo rápido da página 13. Então, olha só, pedia, quando nós estudamos, para fazer, ó, reescrever as frases, fazendo as substituições indicadas entre parênteses. Na primeira, na letra A, pedia assim, ó, atrações divididas por etapas. E você tinha que mudar, ó, substituir atrações por atrativos. Então, como queria ficar? Atrativos divididos por etapas. Eu não poderia deixar atrativos divididas, porque não estava concordando, tá? Então, ó, atrativos divididos por etapas. Na letra B, era impactos causados pelo homem. Tinha impactos por perturbações. Então, olha só, perturbações causadas pelo homem. Perturbações está combinando com causadas, não causados, tá bom? Teria que mudar aqui também. Então, perturbações causadas pelo homem. Sempre concordância. Gênero, número, singular e plural, tá? A letra C, animais empalhados em tamanho real. Pedia para, substituir animais por animal, ó, do plural para o singular. Então, ficaria animal empalhado em tamanho real. Não poderia ficar animal empalhados, tá? Ficaria errado, tá? Então, teríamos que combinar aqui também. Animal empalhado em tamanho real. Sempre combinando. Novamente, a prof vai falar. Combinando gêneros, tá? E números, tá bom? Depois estudamos também sobre o telejornal, tá? Olha só. O rádio e a televisão também são veículos de divulgação de notícias. Um texto baseado em notícia, olha só, um texto baseado em notícia deve responder as perguntas: o que, quem, quando, como e por quê, tá?
Ao elaborar uma notícia, nós fizemos, né, essa atividade, deve-se pensar em qual será o público-alvo que assistirá o seu jornal, tá? Sempre verificando se as informações ficaram claras para quem está vendo, para quem está assistindo o seu telejornal e observando a sua entonação de voz, se ela ficou clara, tá? Se deu para entender tudo o que você está falando, tem que manter uma postura, né? Aprendemos também que tinha que ter uma postura, tá bom? Então, aqui nós revisamos sobre o telejornal. Falamos um pouquinho sobre esse gênero textual aqui, tá bom? Aqui. Então, olha só. Essa foi a nossa revisão de português da unidade 5, tá bom? E a Pro está, assim, com muitas saudades de vocês, tá? Qualquer dúvida sobre essa revisão, sobre esse conteúdo, tá? Da unidade 5, a Pro está à disposição de vocês. Beijos, beijos. Tchau!